Hora de contato com os Estados Unidos. O presidente Joe Biden expressa, é claro, tristeza e raiva por ataque a tiros no Texas. Eliseu Caetano de novo aqui com a gente, claro, falando um pouquinho mais sobre o assunto, não é, Eliseu? O presidente Biden demonstrou cansaço com mais um caso de violência brutal nos Estados Unidos, desse tipo especificamente, que acontece com jovens, crianças em escolas. Mais um caso, Adriana, infelizmente, viu? Esse foi o segundo maior ataque a uma escola pública aqui nos Estados Unidos nos últimos 10 anos e o segundo maior em toda a história do país. Até o momento, a gente tem a confirmação de 19 crianças, estudantes assassinadas, mais 2 funcionárias da escola, que seriam professoras, e o atirador, que morreu ao trocar tiros com a polícia que prestava a ocorrência. Ontem, já bem de noitinha, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou da viagem oficial que fazia à Ásia, como a gente acompanhou aqui no Jornal da Manhã e também ao longo da programação da Jovem Pan News. Joe Biden esteve na Coreia do Sul e também no Japão para criar uma parceria comercial e também militar. E assim que ele voltou, ele se reuniu com a imprensa lá na Casa Branca, em Washington, de onde comanda o país, para comentar e trazer informações e atualizações sobre esse caso. E ele disse que está triste e com bastante raiva por mais esse ocorrido. Ele também aproveitou para fazer muitas críticas aos congressistas, dizendo que eles não tratam o problema do controle de armas como deveria acontecer. Joe Biden fez esses comentários menos de 2 horas depois de ter voltado dessa viagem oficial à Ásia e menos de 7 dias depois de ter falado sobre um outro tiroteio que também a gente acompanhou aqui na Jovem Pan News, que foi o da cidade de Buffalo. Foi o segundo tiroteio em menos de 10 dias aqui nos Estados Unidos. Para alguns democratas e ativistas, esse momento do presidente Joe Biden foi cheio de frustrações e também de impotência. Ele também aproveitou, enquanto presidente do país, para exigir mudanças e aproveitou para atacar os republicanos que, de acordo com alguns, se gabam aí pelo amor às armas ou ao trânsito livre de armas no país. Para Biden, e a nação está com um eco doloroso nesse momento. São graves mesmo esses casos por aí, hein, Eliseu? Assustador. Agora, ontem houve também uma série de declarações, dia do atentado, de democratas atacando republicanos por uma resistência a essa lei de controle de armas. Exatamente, Adriana. Acredita-se que mais esse episódio vai trazer novamente essa discussão à tona. Discussão essa que a gente também vem acompanhando aqui ao longo dos últimos meses na Jovem Pan. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, ela acusou os republicanos de roubar a vida das crianças pequenas. Ela disse o seguinte: essas crianças nunca experimentarão as alegrias de se formar na escola, perseguir a carreira de seus sonhos, se apaixonar e até mesmo de começar uma família própria. E ela descreveu esse tiroteio como uma crise de proporções existenciais. Ela ainda usou a rede social para pedir aos senadores que finalmente votem aí essa legislação bipartidária, que, segundo ela, é de bom senso e salvadora de vidas, que ainda disse e reforçou que foi aprovada pela Câmara. O líder da maioria lá na Câmara, o Steny Hoyer, resumiu como choque e raiva sentida pelos democratas em relação aos seus colegas republicanos por não terem passado esse mesmo projeto de lei que segue definhando no Senado. Os democratas da Câmara, como a gente sabe, aprovaram 2 projetos de lei em março de 2021, para fortalecer as leis de armas no país, fechando o que consideram aí brechas e expandindo também verificações de antecedentes para compradores de armas. Se promulgado esse projeto de lei, teria já endurecido aí regras de verificação, por exemplo, de antecedentes criminais, e também não permitiria a venda de armas antes de pelo menos 3 dias de checagem nos órgãos oficiais. É com você, Adriana.